Pode começar. Olá, todo mundo. Esse é um vídeo seminário para a disciplina Gestão de Equipes do professor Irineu, e a gente vai falar sobre a pirâmide de Maslow e a aplicação à gestão de equipes. Eu sou a Débora, também temos o integrante Carlos que vai falar mais à frente. Pode... Bom, primeiro quem foi Maslow, né? Abraham Maslow foi um psicólogo americano do século XX e foi um dos fundadores da psicologia humanista. Em 1943, houve a primeira menção da pirâmide de Maslow no artigo A Teoria da Motivação Humana, no Psychology Review. E lembrando que a psicologia humanista ela estava num contexto histórico de pós-Segunda Guerra Mundial, que era voltava-se também para os estudos de motivação e potencial humano, não além dos seus problemas e doenças. Pode seguir, por favor. Mas o que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow, ou a hierarquia das necessidades de Maslow, são 5 níveis de necessidades. E as necessidades humanas obedecem uma hierarquia, de baixo para cima, conforme a setinha verde. Então, conforme cada nível ele é satisfatoriamente atingido, vão surgindo novas necessidades, fazendo com que o indivíduo sempre busque meios de satisfazê-la. A primeira é as necessidades fisiológicas, que ela está relacionada à nossa à natureza humana, então a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa fazer sexo. E conforme essa necessidade é atingida, tem a necessidade de segurança, que seria a segurança física. Então, a gente ter um teto, a gente ter um emprego, o dinheiro para poder comer, que a família esteja bem, que a gente esteja bem de saúde. E quando isso é atingido, ou pelo menos satisfatoriamente atingido, tem as necessidades sociais, que seriam as relações humanas harmônicas. Por exemplo, relações amorosas, você ter uma boa relação com a sua família, com seus amigos, ter uma boa relação com a comunidade. E quando ela é atingida, a gente tem a necessidade de autoestima, que seria aquela de termos na autoestima, nos valorizarmos, e que as pessoas em volta também valorizem a gente. Então, ela é dividida em duas partes: a autoestima e a valorização das pessoas que estão ao nosso redor sobre nós, nossas capacidades e talentos. E, por fim, temos a necessidade de realização pessoal. Essa é atrelada ao desafio. É você se desafiar, você explorar seu talento, sua criatividade. E quando você consegue realizar todos esses meios, seria a busca de ter uma vida boa, uma vida completa. Pode passar. Mas o que a pirâmide de Maslow tem a ver com a aplicação à gestão de equipes? Bom, o Carlos vai falar um pouquinho para a gente. Seguindo o padrão da pirâmide de Maslow comum, a gente vai falar dela, mas aplicada à gestão de equipe, ao trabalho e tudo mais. Então, aqui na base da pirâmide, que eu nomeei como necessidades fisiológicas justamente para fazer esse ponto, a gente precisa garantir dentro de uma empresa, enquanto gestor de pessoas, de equipes, a gente precisa garantir que os colaboradores tenham os recursos básicos para desempenhar suas funções. Ferramentas, banheiro, um tempo para descansar, o almoço, uma folga, essas são as coisas mais básicas. Quando a gente não consegue atingir esse objetivo mínimo, a equipe tem baixa produtividade, alto absenteísmo e rotatividade. No nível seguinte, que seriam as necessidades de segurança, a gente precisa garantir estabilidade de emprego, liberdade para transmitir confiança e previsibilidade, evitar insegurança e mudanças repentinas, assédio e risco físico e psicológico. Quando essas coisas não são atingidas pela gestão de pessoas ou equipe, a gente alcança o quê? Clima organizacional tenso, estresse elevado, queda na confiança do gestor e na empresa. Esse exemplo, ele se repete um pouco no próximo nível. Tô dando um spoiler aqui. Uhum. Mas é porque, apesar de mudar de onde vem o problema, a raiz, o resultado é o mesmo. Aqui agora as necessidades sociais. Novamente, confiança, previsibilidade, justamente porque, mesmo que se a gente alcançar o nível anterior, a gente meio que alcança esse, porque também evita desmotivação, equipe fragmentada, menor cooperação e inovação, tanto quanto enquanto líder, quanto a própria equipe entre ela mesma. Já na necessidade de estima, a gente precisa, enquanto gestão, a gente precisa reconhecer o que as pessoas fazem,
principalmente de maneira positiva, porque como sempre foi dito, as pessoas funcionam melhor a feedback positivo do que negativo. Então, assim, reconhecer o que as pessoas fazem, celebrar as conquistas delas e até dar um pouco mais de autonomia para que cada um faça o seu trabalho da melhor maneira possível, vai acabar fazendo muita diferença. Se a gente não consegue atingir esse nível, a gente tem queda de engajamento, falta de iniciativa e perda de confiança tanto do próprio funcionário com ele mesmo, quanto do funcionário com a liderança da equipe. Depois vem o topo. Se a gente conseguiu atingir tudo, a gente chega aqui. Se a gente atingir isso aqui, a gente tem os funcionários felizes. A gente vira uma das 100 melhores empresas para trabalhar. Quando a gente atingir esse nível, a gente precisa para atingir, a gente precisa oferecer oportunidade de desenvolvimento, estimular a inovação e dar liberdade para que todos consigam expressar o seu potencial máximo. Se a gente está numa área que a gente faz muito bem em A, mas também poderia oferecer B e a pessoa tá deixando a desejar um pouquinho no B, mas você sabe que ela é muito boa no A, por que não ajudar ela a se tornar melhor em B, para ela poder te dar A e B muito bem? É um pouco nesse sentido. Quando a gente não consegue atingir esse objetivo, a gente tem muita pessoa muito boa, talentos mesmo, saindo da nossa empresa ou até permanecem, mas elas permanecem mais porque elas estão esperando o próximo barco para pular. No Brasil, em geral, as empresas já pecam na base, que é o que gera o absenteísmo e tudo mais. As relações interpessoais de equipe com gestão também geralmente pecam muito, então na fase 4 e 3 a gente sofre um pouquinho. É muito raro a gente alcançar a segunda ou a primeira. É em funções muito específicas, em situações muito específicas que a gente consegue sequer chegar a ter que se preocupar com essas questões. E é isso, galera. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.